Sim, eu disse para você que um efeito colateral da evolução darwiniana da nossa espécie, aonde isso aconteceu, naturalmente, porque não houve a interferência de nenhum agente exterior, por um acaso, por uma conveniência, um dos principais fornecedores de proteína e vitaminas, energia, foram cogumelos mágicos, né? Eu já expliquei, tem toda a explicação aí para você nos vídeos, aonde na época havia muita dificuldade em conseguir alimento, nossa espécie de animal, se tornou carniceiros. E nós dependíamos de restos deixados por leões, além de ser um risco muito alto a gente ficar perto de leões, também havia a questão de ser muito escasso. A quantidade de leões antigamente era bem menos. E era muito escasso também conseguir caça, porque a seca estava terrível naquela época, naquela África. Por milhares de anos, não pensa ser que é um período pequeno, não. Né? Um dia toda aquela África tinha árvore igual há na Mata Atlântica, igual há na floresta amazônica. Só que desses milhares de anos, os animais foram derrubando as árvores. Você vê aquela floresta careca, aquela savana africana, né? De vez em quando aparece uma árvore ali até milenar. Vizinha dela antigamente já tinha uma outra árvore, hoje não tem mais nada. Boa parte foi culpa do homem mesmo e de animais que derrubaram aquelas árvores. Aí eu expliquei para você que nós comíamos então praticamente carne crua do animal. Nós arrazoamos lá entre nós, os macaquinhos, que não era saudável para a nossa saúde viver perto de leões, né? Que nós íamos comer o quê? Insetos, arrumar inseto em terrão vermelho batido, difícil, cara. Nós ia comer o quê? Planta, aquelas plantas daquelas árvores enormes, você não vê lá naquela árvore de espinhos, tem uma muito comum na África, eu não vou me lembrar o nome, que até as girafas têm as línguas grossas para poder comer aquele espinheiro, né? Então a nossa melhor fonte de energia, nós que queimávamos muita energia, macaquinhos, seriam carniças, né? Que igual os cachorros comem, os chacais, os lobos, as fox em inglês, como é que chama? Raposas, né? Então os bichinhos carniceiros, então a gente vivia tudo junto ali naquela África, brigando por alimento. E nós arrazoamos então que se perseguíssemos, por exemplo, um elefante, um mamute, a gente ficava lá, jogando pedra nele, gritando, jogando pau. E ele não tinha sossego para se deitar um pouco, descansar, para beber sua água em paz, só aquelas que nem moscas atormentando o grande animal. E ele não morria num dia, ele levava ali no mínimo uma semana, 15 dias, para ele sucumbir à tentação humana, à gritaria humana.
Nós tínhamos na época bolsa de carregar alimentos? Não. Não, então você ia comer cada 15 dias, filho. Você ficar 15 dias sem comer nada. E a água era difícil, velho. Qual que era? Era levantar de manhãzinha e lamber folha para tirar o orvalho, para ter água no mínimo no corpo, não é isso? E da onde a gente tirava água também? Do espremendo e bebendo o cocô do elefante. E aí, naqueles dias quentes, noites frias, de manhãzinha com o orvalho da manhã, nasciam aqueles cogumelos mágicos, eram vários toletes de bosta de elefante. E nós então comíamos em grande quantidade uma planta extremamente tóxica. Ela não era no começo tão tóxica, depois foi se tornando cada vez mais tóxica, porque ela viu dentro da evolução darwiniana que quanto mais ela fosse necessário ao homem, e por incrível que pareça, o homem começou a cultivar aqueles cogumelos mágicos de uma maneira muito rudimentar, é claro. E a toxicidade desse material no organismo humano, desde que você era filhote, toda a sua vida jovem, até a sua vida adulta e a sua morte, você foi inundado por aquela toxina chamada cogumelo mágico, psilocibina, e você passava a ter a confusão da mente e você tinha certeza absoluta que havia um Deus cuidando e falando com você, uma criatura sobrenatural, um universo da mente humana chamada mundo espiritual. E esse mundo então cresce muito, se torna muito amplo. E o que acontece? A amplitude e a natureza dessa coisa cresceu tanto, e esse mundo improvável, ele existe. Você raramente vai ver um espírito de um animal, fora o ser humano, transitando por essa coisa na mente humana. Como que funciona? Eu vou explicar para você. Então, você morre. Você morreu, cara. Isso. Aí, naturalmente, você vai apagar a sua existência. Você vai entrar num colapso, num coma profundo existencial. A sua mente vai zerar e você vai, como dizem os crentes, dormir no Senhor. Mas pode acontecer de você morrer, chegar lá, você não aceitar sequer que você morreu, né? Há muitos mortos que estão vivendo aqui no mundo dos vivos que sequer tem a noção de que ele já não tem mais o corpo físico. Eu falando isso parece uma coisa tão religião, né? Tão sincretismo, ou uma farsa, ou uma comédia, uma obra de ficção da minha mente. E se não for, meu caro, e se eu provar para você que a evolução darwiniana de nossa espécie de animal criou na existência algo que só poderia vir de um humano,